Hoje eu quero conversar com você sobre algo que é absolutamente importante. Eu quero tratar sobre novo nascimento. E preciso afirmar que sem novo nascimento, sua religião é vã, sua esperança é vã. Sem novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, tudo aquilo que você fizer não é suficiente para levar você à bem-aventurança eterna. Sem novo nascimento, não há qualquer esperança de você herdar o reino de Deus. E eu quero tratar desta matéria com você à luz de João capítulo 3, versos de 1 a 16. Diz a Bíblia que havia em Jerusalém um mestre dos judeus. Ele era um dos principais dos judeus, um membro do Sinédrio judaico, um homem de boa reputação, um homem douto no saber teológico, um homem de prestígio na sociedade, um líder de grande destaque em sua nação. Sabendo que Jesus estava em Jerusalém, ele à noite foi ter com Jesus, talvez para não melindrar seus pares, porque a essas alturas Jesus já estava sendo perseguido pelas autoridades religiosas de Israel. E ele chega diante de Jesus e rasga-lhe desabridos elogios, dizendo: Mestre, reconheço que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E certamente todas essas informações que Nicodemos traz são verdadeiras. De fato, Jesus veio da parte de Deus. De fato, Deus era com ele. De fato, ele fazia prodígios, milagres, sinais tão estupendos, extraordinários, que era impossível que fossem feitos se Deus não fosse com ele. Ele reconhecia também que Jesus era mestre, o mestre por excelência. Mas Jesus não entrou nesta história de elogios, de encômios. Ao contrário, Jesus vai direto ao ponto e diz a Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo que se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, não entendendo a linguagem de Jesus, disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe? É claro que Nicodemos, que conhecia a história pretérita, sabia que esta vertente de pensamento é antiga, lá dos gregos, 500 anos antes de Cristo. Ele pensou que Jesus estivesse falando desse assunto, metempsicose, transmigração das almas, reencarnação. E Jesus diz: Nicodemos, em verdade te digo, se não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. O que Jesus está dizendo é que qualquer reforma, qualquer caiação, qualquer verniz que se ponha em nós, ou reforma religiosa, ou mesmo se pudesse morrer, desencarnar, reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, e isso sucessivamente, não haveria mudança profunda e radical, porque o que é nascido da carne é carne. Não é disso que Jesus está tratando. Jesus está falando de um novo nascimento, de uma nova natureza, de nascer de cima, do alto, do Espírito, de nascer de Deus, de ser nova criatura, de ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, uma nova e viva esperança. É claro que Nicodemos não entendeu também essa linguagem de Jesus. Então vamos compreender aqui pedagogicamente o que não é novo nascimento. Primeiro, novo nascimento não é ser religioso. Há muitas pessoas que equivocadamente pensam assim: o que é importante é ser religioso, é ter uma religião. Nicodemos tinha. Nicodemos era um homem profundamente religioso. Segundo, novo nascimento não é ser sincero na sua religião. Nicodemos também era muito sincero. Ele era um líder da sua religião, ele era um membro do Sinédrio. Terceiro, novo nascimento não é a pessoa exercer uma posição de liderança na igreja. Nicodemos era um dos 71 membros do Sinédrio, formado dos anciãos, dos fariseus, dos saduceus,
dos homens mais reconhecidos, aplaudidos do seu tempo. Ele era um grande líder religioso. Quarto, novo nascimento não é você ter um bom e até profundo conhecimento das verdades religiosas, porque Nicodemos era um mestre em Israel. Diríamos nós, ele era um teólogo, ele era um professor de Bíblia, ele era um homem entendido, ele era um homem douto no saber teológico. Ele percorria com grande desenvoltura pelos corredores do saber doutrinário, mas isso não era suficiente. Nem ainda novo nascimento é você praticar grandes disciplinas religiosas. Nicodemos frequentava a sinagoga, Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, Nicodemos era um dos homens mais dedicados às disciplinas religiosas da sua época. Ele era um líder que fiscalizava a vida dos outros, portanto, ele era um homem digno de ser aplaudido, de ser reconhecido, até de ser imitado por alguns. Mas nada disso era novo nascimento. O que é novo nascimento? Novo nascimento é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer da água e do Espírito, é nascer de uma transformação não externa, não é reforma, não é caiadura, não é verniz, não é cosmético, não é mudar de igreja, não é mudar de religião, não é deixar de determinadas práticas. Eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu roubava, não roubo mais, agora eu sou uma pessoa boa, sou honesta, sou íntegra, eu sou um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, um bom cidadão, um bom religioso. Isso tudo talvez seja importante mesmo, mas ainda não é novo nascimento. Novo nascimento é uma transformação radical. É ser uma nova criatura. Tudo fica no passado, tudo se faz novo agora. Nicodemos continuou não entendendo a linguagem de Jesus. Então Jesus ilustrou para ele: Nicodemos é como o vento. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aqui Jesus usa uma ilustração muito interessante, porque você e eu não vemos o vento, mas sabemos que o vento existe. Vemos o efeito do vento, o poder do vento. Você pode até prever que o vento vai soprar, mas você não pode estancar o poder do vento. Talvez nós acompanhamos, por exemplo, recentemente o furacão Milton, que varreu algumas cidades do estado da Flórida e trouxe grandes estragos, e o vento estava lá, o furacão estava lá, mediu-se a velocidade dele, calculou o período em que ele haveria de chegar, mas ninguém pôde cercá-lo, ninguém pode detê-lo. Assim é o vento. Isso significa o seguinte, que assim como o vento é soberano para soprar onde quer, assim o Espírito Santo é soberano para agir onde quer, com quem quer, da forma que quer, quando quer, para a glória do próprio Deus. A salvação é obra divina, não é obra humana. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. A salvação é uma obra de Deus, totalmente de Deus. De A a Z, de alfa a ômega, a salvação é uma obra divina. Deus planejou, Deus executa, Deus a consuma. Bendito seja Deus por esta razão tão gloriosa. Mas o vento também é misterioso. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Isso significa que o vento não obedece comando humano. O vento não é controlado pelo homem. Assim também é a obra do Espírito Santo. Às vezes nós queremos que o vento sopre numa determinada direção, mas ele sopra na outra direção. Às vezes nós imaginamos, fulano é amigo do Evangelho, está facílimo dele ter um encontro com Deus e ser convertido. Mas às vezes você olha para alguma pessoa e diz, não, essa não tem esperança, essa já foi longe demais, essa caiu profundamente demais, essa já ultrapassou a linha divisória. Eu quero dizer para você que Deus salva soberanamente. Ele salvou um Manassés, um monstro, rei de Judá, e o transformou. Ele pegou Nabucodonosor, um homem megalomaníaco que estava no topo da maior potência econômica e militar do seu tempo,
e o levou para o pasto para comer com os animais, para transformar a vida dele. Ele transformou Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo, no maior apóstolo de Cristo, o grande embaixador do reino de Deus. Então, ele sopra onde quer. Ele sopra na rua, ele sopra no hospital, ele sopra no campo de futebol, ele sopra no bar da esquina, ele sopra na praia, ele sopra na sua cozinha, na sua sala, ele sopra onde quer, até na igreja ele sopra. E quando ele sopra, o vento é a voz, e essa voz é poderosa. A voz de Deus despede chamas de fogo, a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus é irresistível. Ele manda e o sol para, ele manda e as estrelas aparecem, ele manda e uma mula profetiza, ele manda e os anjos saem para fazer a sua vontade, ele manda, os demônios têm que se retirar, ele manda e o mar se acalma, ele manda e o vento cessa, ele fala e a sua voz é poderosa, louvado seja Deus. Então o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Me permita ilustrar isso para que você possa entender melhor. Eu estava certa feita em Vitória, na igreja que tem a bênção de ainda fazer parte da equipe pastoral já há 40 anos, e era uma segunda-feira, e chega um homem e bate a porta do gabinete pastoral, e eu vou atendê-lo, e ele diz assim: ô pastor, eu estive aqui ontem, domingo à noite, no culto. Eu disse: mas que coisa boa, o senhor é muito bem-vindo aqui. E ele me disse: mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas você veio então fazer o quê? Ele me respondeu: eu era um traficante, e ontem eu vim aqui roubar um carro. Eu estava na frente do templo, olhando que carro seria mais fácil eu levar, quando de repente eu escutei uma música que brotou do templo. E eu fui arrastado, atraído irresistivelmente por aquela música. Do jeito que eu estava, com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei no templo. E quando eu entrei, a palavra de Deus que foi pregada foi tão poderosa no meu coração, que as minhas resistências acabaram, que a dureza do meu coração se derreteu, que a minha mente foi tomada pela luz da verdade, e aquela palavra tão poderosa invadiu a minha alma e mudou as entranhas da minha vida, mudou o meu coração. E eu fui para casa ontem chorando. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me perguntou: o que é que aconteceu com você? Por que você está chorando? Alguém machucou você? E eu respondi para minha mulher: não, ninguém me machucou. Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou o meu coração, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo dentro de mim. É assim mesmo, o Espírito Santo é soberano, ele age soberanamente na rua, na igreja, em qualquer lugar, ele sopra e a sua voz é poderosa. Hoje, agora, também ele pode soprar na sua vida, ele pode fazer um milagre na sua história, ele pode transformar o seu coração, ele pode fazer de você uma nova criatura, tudo vai se fazer novo na sua vida. Talvez você imagine: bom, mas eu sou religioso. Ou você diga: bom, mas eu nasci num berço cristão. Ou talvez você diga: bom, eu sou filho de líderes da igreja. Ou talvez você afirme: pois, mas eu já fui batizado, eu já professei minha fé, eu até exerço um cargo de liderança na igreja. Tudo isso é importante, mas preste atenção, não necessariamente isso significa novo nascimento. E seria muito triste e até aterrador você estar envolvido com coisas sagradas e você estar a vida toda frequentando uma religião ou uma igreja e ainda se perder. Jesus Cristo disse que no último dia ele vai dizer a algumas pessoas que estavam dizendo para ele assim: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Não importa você ser religioso, não importa você ser sincero na sua religião, não importa se você fez milagres ou expulsou demônios, não importa se você até profetizou, pregou para as outras pessoas, não importa até mesmo se outras pessoas foram convertidas por meio da sua pregação. A questão é: você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Você já teve
esse sopro poderoso, esse vento poderoso do Espírito em você, mudando a sua história, mudando a sua mente, mudando o seu coração, mudando a sua esperança. Pois bem, Nicodemos continuou não entendendo Jesus. E Jesus disse para ele: você é mestre Israel, Nicodemos, você não está entendendo ainda o que eu estou lhe dizendo? E se eu falar das coisas celestiais? Então Jesus conta para Nicodemos uma história muito conhecida do povo de Israel. Quando o povo caminhava pelo deserto, houve um momento em que o povo começa a murmurar contra Deus. E a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. E então Deus enviou serpentes abrasadoras que mordiam, inoculavam o seu veneno e as pessoas morriam. Foi um pânico total, um desespero medonho. Para todo lado havia cobra, na rua, no deserto, nas cabanas, para todo lado que eles iam, tinham cobras venenosas, mortíferas, peçonhentas. Então o povo, diante daquela agrura, daquele sofrimento tamanho, recorreu a Moisés e diz: Moisés, interceda a Deus por nós, para que ele tire de nós essas serpentes abrasadoras. E Moisés orou ao Senhor. E Deus disse para Moisés: você, Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste bem alta, e haverá que todo aquele que foi mordido pela serpente abrasadora, olhando para a serpente de bronze, vai ser imediatamente curado. E assim Moisés fez. E as pessoas que estavam inoculadas pelo veneno da serpente, olhando para a serpente de bronze, eram imediatamente curadas. Então Jesus aplica este fato histórico para a redenção e diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito curioso, porque a serpente na Bíblia é um símbolo do diabo. Ele é a antiga serpente. E é também curioso que aqui Jesus é usado como a serpente. E por quê? É porque diz a Bíblia que o ser humano, em todo lugar, em todo tempo, foi inoculado por um veneno mortífero da antiga serpente. E esse veneno é mortal, é o pecado. E agora diz a Bíblia que quando Jesus estava lá na cruz, esse veneno que está dentro de nós, que é mortífero, porque o salário do pecado é a morte, foi lançado sobre Jesus. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. O veneno que nos destruía e nos matava foi transferido para ele. Ele foi levando sobre si no madeiro os nossos pecados. A Bíblia chega a dizer que ele foi feito pecado por nós. A Bíblia nos diz que ele se fez maldição por nós. Naquele momento, toda a nossa iniquidade, todas as nossas mazelas, toda a nossa sujeira, toda a maldade do nosso coração, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o pecado afasta o homem de Deus, tudo aquilo foi lançado sobre Jesus. Naquele momento não havia beleza nele. O sol escondeu dele o seu rosto. Houve trevas ao meio-dia. Até o próprio Pai o desamparou na cruz. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus ali sorve sozinho, gota a gota, o cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. O nosso pecado provoca a ira de Deus. E Deus então envia o seu Filho como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E então o nosso pecado, o veneno da antiga serpente que está nos destruindo e nos leva à morte, foi lançado sobre Jesus. E quando o nosso pecado foi lançado sobre Jesus, diz a Bíblia que a lei requereu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. Não tendo ele pecado pessoal, ele tomou sobre si o nosso pecado e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Jesus disse assim: se você olhar para Jesus com fé, você não é mais condenado. Você recebe a vida eterna. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Olhe para Jesus. Ele é o Salvador.
Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. E agora Ele, só Ele pode nos dar vida e vida eterna. E o que é novo nascimento? É você crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Quando você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, quando você compreende que Ele morreu a sua morte, que Ele carregou sobre si no madeiro o seu pecado, e que você agora, crendo nele, é declarado justo diante do tribunal de Deus, já não pesa mais sobre você nenhuma condenação, você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, você está declarado justo diante do tribunal de Deus, e você tem agora em você e sobre você toda a justiça de Cristo colocada na sua conta. Agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode agora não só ser liberto do mal, não só ser tirado da condenação eterna, não só arrancado da casa do valente, não só arrancado da potestade de Satanás, não só arrancado do império das trevas, mas agora você é transportado para o reino da luz. Agora você é membro da família de Deus, agora você é filho de Deus, agora você é herdeiro de Deus, agora você é co-herdeiro com Cristo, agora você pode tomar posse da vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, e hoje é o dia de você nascer de novo. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração.